E já começamos mais um mês. E se não se der por conta, nós temos só mais um mês, mais um mês graças a pela Deus. frente. Exatamente. Passa rapidíssimo. Hoje ainda, na verdade ontem, completei 10 anos de IF. Parece que foi ontem. Chamada, gente. Lara. Letícia. Aqui. Liriel. Luiz Otávio. Manuela. Aqui. Maria Eduarda. Maria Joana. Maria Luísa. Milene. Aqui. Natália. Aqui. Nicole. Aqui. Patrick. Rochelle. Presente. Rochelle estava quarta-feira? Não. Tá. Samile. Que às vezes eu deixo em aberto aqui e depois eu fico me perguntando, será que entraram, será que não entraram? Sara. Aqui. Taliana. Tuane. Verônica. Ok. Vitória. Muito bem, meninas. Vamos lá. Professor, o senhor me Sim. pulou. Pulei. Michele. Cadê? Tá aqui. Verdade. Desculpa. Eu também tô, professora, que bem na hora a internet caiu. Aham. Não, E tá. aí eu reconectei. Beleza. Eu também. Sim. Todas aí. Manuela e a Maria Luísa também. Ok, certo. Muito bem, gurias. Então é o seguinte. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a parte gráfica das funções trigonométricas, né? Bom, a gente já trabalhou, fez aquela construção básica, né, do seno, do cosseno e da tangente, né? Identificamos domínio, imagem, período e o traço do gráfico, né? Isso, alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não, eu não. Todo mundo tranquilo? Eu não, de boa. Porque nós vamos agora aprofundar um pouquinho, mas vamos focar na função seno e cosseno, porque elas são, né, muito próximas, né? O que a gente falar para uma vai valer para a outra também, vocês vão ver agora. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou acabar fazendo aqui pelo GeoGebra novamente, porque senão vai ficar muito feio meu gráfico aqui para vocês, para não perder a essência do gráfico. O que eu quero dizer? Porque eu estou usando uma lousa digital desse formato aqui, né, dessas pretinhas aqui. E aí eu não sei, quando eu vou escrever, eu escrevo meio que às cegas, né, eu só enxergo na tela. E aí isso tudo vai influenciar na hora de construir o gráfico, né? Então por isso que eu não vou desenhar a mão livre o gráfico, mas é importante que vocês tenham presente, assim, sempre bem claro, como é o traço do gráfico da função seno, por exemplo, que é aquela onda da senoide. Quais são os principais valores
que eu vou marcar aqui no gráfico? Eu vou marcar as raízes agora, que é onde corta o eixo X, e vou marcar o máximo e mínimo. Então, raízes. O que a gente tem de raízes? Um primeiro ponto, que eu vou chamar de A, é o ponto 0 e 0. Certo? Que é uma das raízes. Vou pensar no seno, onde, de novo, que ela corta, onde é o... Quando que o seno dá 0? Qual o outro ângulo? 90. Não, Não. 180. 180, isso. Deixa eu só achar aqui o π. Então, π e seno de π. Aqui. Ok? Marcamos o segundo ponto. Só deixa eu copiar aqui o π que a gente vai usar ele em seguida. O π e o seno de π. O que é o seno de π? É 0. Então, por isso que ele está aqui. Depois, qual é o outro ponto? Fechando a primeira volta. 360. Isso. Em radianos. 2π. Então, 2π e seno de 2π. Ali. Certo? Marcamos os 3 pontos aqui. Todo mundo enxerga aí? Não sei se fica muito pequenininho aí para vocês. Dá para enxergar bem? Dá pra enxergar bem. Tá. Bom, onde é que ela te atinge o valor máximo do seno? No 1. No 1. E qual é o valor de x que... Qual é o ângulo que ele atinge o 1? No 90. Isso, também conhecido como π meios. Seno de π meios. Ali o ponto máximo da função. Esses valores aqui, gente, eu gostaria muito, assim, se vocês tivessem aí um espacinho no caderno, vocês tentassem, já fizessem o plano cartesiano e marcassem esses pontos. E depois o ponto mínimo, que eu vou chamar de M2 aqui, que vai ser no 3π meios, né, que é o valor onde a gente tem ali menos 1, 3π meios, e o seno dele, seno de 3π meios. Todo mundo ok? Tranquilo aqui? Chegaram aqui comigo tranquilo? Alguém tem uma Sim. dúvida? Tranquilo. Isso aqui seria o básico, gurias. Faz uma tabelinha, x e y. Deixa eu ver se você enxerga minha tabelinha. Faz uma tabelinha, põe os valores de x, quais? Esses aí, 0, π meios, π, 3π meios, 2π. E calcula o seno deles. Então, seno de 0 é 0, seno de π meios 1, seno de π 0, seno de 3π meios menos 1 e seno de 2π 0 de novo. Foi tranquilo todo mundo? Alguém tem alguma ponta de dúvida? De onde é que saiu tal coisa? O professor, o M ali de cima quer dizer máximo e o de baixo mínimo, né? Isso. Tá. É que aqui o programa não permite que eu coloque um texto maior aqui pro... Eu vou tentar aqui só colocar um M1 aqui só para deixar claro. O M1 é o máximo, o M2 é o mínimo. E eu não posso usar a letra minúscula, acho que aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ah, não, deu sim. Eu vou colocar máximo e mínimo, assim. Tá bem? Agora veja aqui o seguinte. Alguém poderia achar que junta essas retas aqui
Quer dizer, esses pontos com retas. A gente já viu que não é reta, né? Tá longe de ser. Então eu vou colocar aqui a minha função f de x e agora como que une essas funções. Essa daqui a gente pode chamar, essa função aqui, que está em azul, como ela limpinha, assim, né? O padrão dela. Porém, existem algumas variações que vão aparecer, que é o que a gente vai falar agora. Que é do tipo, se eu tiver... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat para vocês. Que é do tipo quando eu tenho assim, ó, uma função, eu vou chamar f de x, igual a que multiplica a função seno de x. Escrevi aqui no chat. Tem um a antes da função seno, multiplicando ela. Então, o que acontece? Se vocês forem fazer a tabelinha, tá? Atribui valor para x, calculo y. Digamos que eu quero calcular a função função 2 seno de x. Errado. O que influencia? Quando eu vou fazer uma continha, ou se eu vou montar a tabela, tá? Eu vou montar a tabela ali, eu coloco o valor do x para calcular o y. Então, se o x for 0, que conta que eu faço? Palpites. 2 vezes seno de 0. Isso. Então, eu substituo o valor do x, né, por 0, no caso, no primeiro caso. Calculo o seno do 0, que dá 0. E depois eu multiplico pelo 2. Correto? Fica claro? Sim. Então, aquele multiplicador ali depois que eu calcular o resultado, eu vou multiplicar pelo número que está na frente. Então, o que acontece, gente? É a ordem das operações, né, Rochelle? Tá claro? Não é que eu vou... Como o 2 está na frente, eu não vou multiplicar o valor do x primeiro pelo 2 e depois calcular o seno. Isso é outra coisa. A gente vai ver depois mais adiante. São coisas diferentes. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Cadê aqui? Que isso que eu tinha colocado ali no chat primeiro, que é o 2 vezes seno de x, é diferente do seno de 2x. Fica claro essa diferença para vocês? No primeiro eu calculo o seno, depois multiplico por 2. No segundo caso, que é o seno de 2x, eu multiplico primeiro o ângulo pelo 2 e depois calculo o seno. Tranquilo? Então, vejam só, eu vou criar aqui uma nova função g de x, que vai ser 2 vezes seno de x. Vejam só o que aconteceu. O que mudou aqui, gente? O máximo vira 2. Exatamente. Menos 2.
Notem que aqui, o que a gente fez quando a gente multiplica a função por 2 ou por qualquer número maior do que 1, depois eu já explico isso. A gente pega e estica a imagem, o gráfico. A gente pega o gráfico e como que estica. Porque notem que ela continua cortando o eixo X nos mesmos pontos. Aquilo que é chamado de raiz. Ela continua cortando, passando aqui no ponto A, passa no ponto B, passa no ponto C, né? E assim por diante. A cada π, ela volta. Ó, 0, depois π, 2π, 3π, 4π. Nesse lado aqui para a esquerda, menos π. Né? Digamos assim, os valores inteiros de π, ela corta o eixo X. Não mudou, já era assim. Agora, aquele máximo que eu tinha no 2, no 1, passou lá para o 2. E aquele mínimo que eu tinha aqui no menos 1, passou para o menos 2. Então, como ela estica o gráfico, esse valor multiplicado estica o gráfico, ele também estica a imagem. Isso é o principal que eu pediria que vocês anotassem aí, deixassem bem destacado. Se vocês já imprimiram, se tem aí o material da semana 8, quiserem dar uma olhada e fazer uma anotação nesse sentido, que é exatamente isso. O valor que está multiplicando... aqui eu troquei a ordem pelo material. Então, eu estou falando aqui, se alguém olhou o material, eu estou falando do parâmetro B. Tá? Foi todo mundo? Se vocês olharem no material impresso, lá diz assim: esse parâmetro determina uma oscilação vertical do gráfico da função seno ou cosseno. Se o B em módulo for maior do que 1, ou sua compressão vertical se o B for menor do que 1 em módulo. O que significa isso? Se a gente tiver um valor maior do que 1, notem aqui, ó, se eu colocar uma outra função aqui, h de x, como sendo 3 vezes seno de x. Olhem só. Ampliou mais ainda. Correto? Sem mudar os valores onde corta o eixo do x. Então, eu só estiquei a função. Eu amplio a função quando eu multiplico por um valor maior do que 1 aqui na frente do seno. Tá claro isso? Tá Sim. claro. E aí, quando eu faço isso na vertical, né, a imagem automaticamente é alterada também, né? Então, aquilo que eu tinha de menos 1 a 1, aí depois vai de menos 2 a 2, e na última ali que a gente tem no gráfico, de menos 3 a 3. Então, amplia toda a imagem. A gente pode assim, comentar que a amplitude do gráfico foi alongada nesse caso. Ao mesmo tempo, se eu pegar uma função aqui, digamos, b de x aqui, se eu multiplicar por 1/2, deixa eu tirar essas outras aqui para não confundir. Olhem só o que aconteceu. Ela ainda continua cortando os mesmos valores de x, né? Isso não alterou, porém ela encolheu, porque esse valor aqui, que está multiplicando, ele vai acabar dando, né, de quanto a quanto que vai ser a oscilação do gráfico. Tá claro? Esse caso aqui, então, eu vou ter... Vou dar um zoom aqui. Eu vou ter aqui, ó, peguem esse gráfico laranja aqui, acho que é laranja, né? Eu vou ter de menos meio até meio, né? De menos 1 sobre 2 até 1 sobre 2. Essa vai ser minha imagem, porque aí ele achatou, porque eu estou trabalhando com um gráfico, com um valor, multiplicando ali, um valor que é menor do que 1, por isso achata o gráfico. E vejam aqui ainda, nesse mesmo sentido de multiplicar,
Se eu multiplicar por um valor negativo, por exemplo, -1, o que aconteceu com o gráfico? Inverteu. Inverteu. Exatamente isso. Inverteu. Aquilo que era máximo. Então, pense na tabelinha. Vou atribuir o valor de π-meios. A gente já sabe que o seno de π-meios dá 1. Né? Como eu tenho aquele -1 na frente, então o meu resultado vai ser -1 vezes 1. Ou seja, -1. Por isso vai lá para baixo. Notem que todas as variações a gente já fez aí, o seno, 2 seno, 3 seno, meio seno, -1 seno, todos eles, nenhum deles mexeu nas raízes. Né? Sempre está cortando o gráfico no ponto A, no ponto B, no ponto C. Ok? Isso significa que a periodicidade dele não se alterou. Concordam? O período, o tamanho dele que ele leva para fazer a repetição continua o mesmo, continua do 0 ao 2π. Perguntas, gente? Falem. Estão muito silenciosos. Vejam todos aí no mesmo gráfico. Eu não tenho nenhuma pergunta por Tá enquanto. tranquilo? Todo mundo? Tá, professor. Então, só pode Diga. multiplicar por números maiores que 1, né? Tipo, Não, 1 ou menos 1. até pode ser por qualquer valor. Só o que acontece é que quando a gente pega, o que vai mudar no caso, só se vai aumentar o gráfico ou se vai achatar o gráfico. Tá, Milene? Tá, Se eu mas todos multiplicar vão passar no mesmo, né? todos mesmo. cortam nos mesmos valores ali o eixo X, né? As raízes que a gente chama são as mesmas. Se tu pegar um valor maior do que 1, estica o gráfico. Se tu pegar um valor entre 0 e 1, achata o gráfico. E se tu pegar um valor negativo, inverte o gráfico. Entendi, professor. Acompanharam Obrigada. todo mundo? Muito bem. Vamos voltar para o nosso original aqui. Nenhuma dúvida dessa parte? Agora. Beleza. Agora nós vamos trabalhar com a seguinte variação. Vou colocar aqui no chat. É f de x igual a mais função seno de x. Fica clara a diferença dessa daqui para aquela anterior que a gente estava trabalhando? Sim, uma multiplica e a outra soma. Isso. Então, voltem ao pensamento aquele da tabelinha. Vocês vão lá, fazem uma tabelinha, atribuem o valor de x0, π-meios, 3π-meios e 2π. Aí eu vou calcular o valor do seno deles. O seno vai dar, então, 0, 1, 0, -1 e 0. Quando eu multiplicava por 2, então aqueles que eram multiplicado por 0 ia ficar a mesma coisa. Mas quando eu pegava aquele que era 1 multiplicava por 2, ia para 2, e o -1 multiplicado por 2 ia para -1. Então, por isso que alongava o gráfico. Agora, quando eu somo, então eu tenho lá seno de 0 é 0. E aí eu quero, então, mais 1. Então vai ficar 1. Então ele não vai cortar mais na origem. Me acompanharam? Sim. Deixa eu ver aqui. Só vou criar aqui só para explicar como é que vocês fariam isso no... Tá aparecendo a lousa aí para vocês? Tá.
o que a gente faria? Eu vou fazer aqui a tal da tabela. Aqui é o meu valor do x, aqui é o meu valor de seno de x. Aí então eu vou atribuir aqui 0, π meios, π 3 π meios, 2π. Então, se eu quero calcular simplesmente o seno do zero, então é 0, π meios 1, π 0, 3 π meios menos 1, 2π 0. Tá? Isso aqui é a função seno. Agora, se vocês querem fazer a função 2 vezes o seno de x. Então, 2 está multiplicando o valor do seno, que é esses aqui que já está aqui. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0 de novo. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Correto? Todo mundo? Então, isso aqui, quando vocês forem fazer uma lista, forem fazer, sei lá, um exercício, alguma coisa, é isso aqui que vocês vão fazer, é no braço, né? Normalmente podem usar o GeoGebra, ele é até bem simples de usar. Agora, se eu quero colocar 1 mais seno de x, eu vou pegar esse resultado aqui, né, que é o valor do seno, e vou somar 1. Então, eu vou ter 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 1. 0. Pô, muito boa. E 0 mais 1, 1. Então, notem o que a gente tem aqui. Temos aqui o ponto 0, o par ordenado, né? 0 e 1, π meios e 2, π e 1, 3 π meios e 0, 2π e 1. Já dá para notar alguma diferença, né, o que pode influenciar esse mais 1 aqui? Só olhando os resultados. Comparem esses resultados aqui com esses aqui iniciais. O que a gente já dá para notar? Que aumentou. Aumentou. Aumentou todos, né? Aumentou uma unidade. E notem que eu já não tenho número negativo, né? Aqui. Correto? Correto. Então vejam só o que acontece com essa função. Mais seno x. Olha só, pessoal. O que aconteceu com o gráfico? Não tem número negativo. Ele não baixa. Isso. Ele aumentou. O que a gente pode, assim, de uma forma geral, olhar para esse gráfico e dizer... Notem que é bem diferente daquele 2 seno, ó. O 2 seno até chegava aqui no 2 também, como esse chega. Porém, todos cortavam, né? Cortava no ponto A, no B, no C. Agora não corta mais. Exatamente, Rochelle. Ele subiu completo. Ele subiu exatamente essa uma unidade que eu estava somando. Tá? Que ele foi como que... Se quiserem fazer uma comparação, no primeiro caso, eu pego o gráfico e alongo. Agora, nesse segundo caso, eu pego o gráfico ali, perfeitinho como ele estava, e eu empurro tantas unidades quanto eu estiver somando. Então, tudo aquilo que estava aqui embaixo subiu exatamente igual, né, no mesmo traço aqui para cima. Ficou claro? Se você... Vamos pegar um outro exemplo.
2 mais seno de x. Olha só que diferença. Mais uma onda, digamos assim, igual, né? Mesmo traçado, porém mais para cima ainda, uma unidade mais para cima. Se eu pegar uma outra função, agora menos 1. Agora desceu aqui, passando no menos 1. Essa daqui, mais grossinha, é a padrão, né? Lembrem dela. Então, se eu somo um número positivo, ela vai subir. Se eu somo um número negativo, ela vai descer. Tanto as unidades quanto essa que eu estiver somando. Ó, menos 2. Desceu 2 unidades. Ó. Aqui que passava aqui na origem, agora passa 2 unidades aqui para baixo. O M, que era o ponto máximo, passa 2 unidades aqui para baixo. O B, que estava sobre o eixo, desce 2 unidades. O ponto mínimo aqui no 3,5, né, que era no menos 1, desce 2 unidades. É importante chamar a atenção de vocês que nessas duas situações que a gente está vendo aqui, tanto a que multiplica quanto a que soma, nenhuma delas altera o domínio. O domínio continua o mesmo domínio, mesmos valores, que são todos os reais. O domínio da função seno sempre é todos os reais. Agora, o que acontece nesses dois casos? Muda a imagem? Sim ou não? Sim ou não? A imagem, sim. Exatamente, Verônica. O que acontece com a imagem? Quando eu pego esse primeiro caso, que a gente estava falando da multiplicação, a imagem alterada, né, ela vai ficar... Se eu chamar de A esse valor que eu estou multiplicando, a imagem vai ficar sempre de menos A até A. Importante deixar isso claro. De menos A até A. Se o A for 3, vai ser de menos 3 até 3. Então, de menos A até A. Se for 1 meio, vai ser de menos 1 meio até 1 meio. Menos A até A. Se for menos 1, vai continuar a mesma coisa, né? De menos 1 até 1. Tá claro isso? Agora, nesse segundo caso, quando eu estou somando, altera a imagem? Sim ou não? O que é imagem, gente, para começar a história? São valores de qual? Do Y. Do Y. Se eu pegar, deixa eu tirar aqui, porque talvez esteja poluindo demais. Vamos pegar esse segundo caso aqui. Nesse caso aí, que está aqui na tela, qual é a imagem dessa função aí? 1 e 3. Exatamente, do 1 ao 3. Então, nota que alterou a imagem, né? Sim. Só que agora não é somando, não é multiplicando, quer dizer, é somando. Eu vou pegar o valor do A e vou somar na imagem. Se quiserem ficar com essa informação, deixa eu ver aqui, cadê a lousa? Deixem isso bem anotado, bem claro aí para vocês. Quando eu tenho uma função do tipo f de x igual a vezes o seno de x, aquela da multiplicação, a minha imagem vai ser de menos A até A.
Ok? Então eu aumento ou pressiono, dependendo do valor. Agora, se eu tenho uma função f de x que vai ser b mais seno de x, a minha imagem vai ser do menos 1 mais b até o 1 mais b. Se aqui for 0, eu tenho do menos 1 até 1. Se aqui for 2, eu vou ter do 1, certo? Do 1, se for 2, eu vou ter do 1 ao 3, que é aquele exemplo que a gente estava vendo ali. Se aqui for menos 1, eu vou ter do menos 2 ao 0. Tá claro isso? Se for Tá, menos 1... no caso, Diga. no caso a imagem vai ser um número que tá ali, o menos 1 e o mais 1, somado, vai ser esse... Puta, eu esqueci, eu não sei falar o negócio. Tá, vai ser a soma do Essa menos 1, constante, esse valor mais que eu b. tô, essa do valor que eu estou colocando. Olhem só, olhem essa daqui que está na tela agora. Aqui está na tela é menos 2 mais seno de x. Menos 2. Então eu vou somar o menos 2, né? Vou somar menos 2 na imagem. Então ela vai ir de menos 2, menos 1. Vejam o que vocês anotaram aí que estava na lousa. Diz assim, menos 1 mais b. O b aqui no caso é menos 2. Então tenho do menos 1, menos 2, então menos 3. Certo? Menos 3, que é o valor mínimo. Até menos 1, quer dizer, 1 menos 2. 1 menos 2, que é menos 1. Então, do menos 3 ao menos 1. Foi? Foi. Claro para todo mundo? Alguém tem alguma ponta de dúvida? Entendi, eu acho. Manu, não me diz, eu acho. Não, é que eu não tenho nenhuma dúvida por enquanto, então tá acho que sim, acho que foi. E é importante chamar atenção aqui, ó. Nesse segundo caso, eu não comentei, mas eu acho que é mais ou menos claro pelo desenho do gráfico que as raízes mudam, né? Eu não estou mais cortando o eixo X no 0, no π, no 2π, no 3π e assim por diante. Dependendo, eu posso ter outras raízes. Por exemplo, aqui eu tenho raiz no 3π meios. Depois vou ter outra no 7π meios e assim por diante. Ou posso até nem ter raiz. Vejam essas aqui de cima, ó, que é do 1 ao 3, né, a imagem de 1 a 3. Essas aqui não cortam o eixo X. Assim como essa aqui de baixo, ó, que tem imagem de menos 3 até menos 1, também não corta o eixo X. Correto? Tá claro? Sim. Sim. Muito bem. Então já vimos dois parâmetros que estão variando. Um outro parâmetro Fala, Melene. Foi nada, só foi nada. Ah, A gente tá. finge que não viu. Ah, tá bom. Porque não é muito normal levantar a mão, aí por isso que eu fico. O que houve? Não, eu tô meio dormindo ainda, aí caiu sem querer. Tá bom. Veja aqui então o seguinte: o outro parâmetro, ou melhor, esses dois primeiros parâmetros eles estavam multiplicando ou somando a função, né, o resultado da função fora. Agora, os próximos dois parâmetros, fora do argumento, que eu quero dizer. Agora, esses dois parâmetros que a gente tem ainda esses outros dois, eles vão estar operando dentro do argumento do seno, ou seja, dentro do ângulo.
O primeiro, deixa eu colocar aqui no chat, ele é no formato... Deixa eu pegar aqui direitinho a ordem aqui. Multiplicando. É algo do tipo assim, f de x igual a seno de c vezes x. Entendeu? É o número multiplicando dentro do ângulo. Aqui muda a história. Porque agora aqui, nesse caso, eu vou primeiro precisar multiplicar o ângulo pelo valor e depois vou calcular o seno dele. Muda a ordem. Tá claro? Sim, multiplica o parêntese primeiro sempre, né? Isso. Ele está ali dentro do ângulo, né? Dentro dos parênteses, dentro do argumento do seno. Então, eu vou operar ali primeiro e depois vou multiplicar pelo valor que está... Quer dizer, vou calcular o seno. Opa, deixa eu apagar aqui, essas aqui. Então, ela seria uma função do tipo... Qual que eu não usei aqui ainda? Que letra? M. Igual a seno de 2x. Olhem só que bagunça. O que aconteceu agora aqui, gente? Estão vendo aí? Vendo, a gente tá entendendo, assim, não. Não muito. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Aquilo que levava, cuidem a função, o gráfico azul, saía do zero, ia no π meios lá em cima, no π vinha aqui de novo no eixo, no 3π meios vinha aqui embaixo, e no 2π ele completava a volta, né, levava 2π para fazer esse desenho, ele encurtou. Ele sai aqui do zero, vem aqui em cima, depois no π meios já está sobre o eixo, depois vem aqui embaixo e no π já fechou uma volta. Uma volta não, um período do desenho. Ou seja, ele passa por todos os pontos, não é? Ele, num período menor. Certo, Milene? Aquilo que eu levaria 2π para fazer, ele já faz em π. Ou seja, na verdade, o que aconteceu? Ele comprime o gráfico. Comprime horizontalmente. Dependendo do valor que eu tenho ali dentro do argumento, ele pode comprimir ou alongar o gráfico horizontalmente. Se quiserem comparar aquele primeiro caso, que era o multiplicando na frente, ele alongava ou comprimia na vertical. Agora ele alonga ou comprime na horizontal. Ou seja, muda o período do gráfico. Ele não muda a imagem, porque a imagem continua do -1 até o 1. Certo? Sim ou não? Sim, continua. Ele Muda o altera as domínio. raízes, Rochelle. Exato. O que é, Manu? Ele muda o domínio? Ele não chega a mudar o domínio, ele muda as raízes. Porque o domínio Tá. continua sendo todos reais. Mas Uhum. ele muda onde vai cortar o eixo. Ah, Aquilo que entendi. ele ia cortar só de π em π, né, no 0, no π, no 2π, no 3π, ele agora, com esse multiplicador 2, ele diminui o período, né, o tanto que ia levar, e aí então achata e coloca mais raízes onde não tinha. Né? Por isso que a Rochelle colocou ainda, aumenta as raízes. Não deixa de ser, né? Eles vêm aqui do zero. Aqui, pensem aqui comigo o seguinte, que valor é esse aqui que gera o 1?
Se eu sabia que eu tinha que colocar π meios para chegar aqui em 1, quando eu estou multiplicando por 2, que valor de x que eu tenho que colocar aqui para quando eu for calcular o seno, chegue em π meios? Deixa eu refazer a pergunta. Né? Ficou bem... Não deu para entender nada. Pensem aqui comigo. Que valor de x que eu vou colocar aqui para que quando eu multiplique por 2, fique em π meios? Hein? Ficou claro ou não ainda? Tá, tem que botar, tipo, a metade disso aí, não é? Que é quanto? Aí o senhor não sei. Quanto que é metade de Meio pi. Não sei. Milene? Milene? Fala, senhor. Quanto que é metade de meia laranja? Meia laranja? Não. Metade de meia laranja, guria. 1/4. 1/4. Né? 1/4 da laranja. Então é π quartos. Eu acho que eu não fui nessas aulas de matemática básica. Pensa então comigo. Quanto que é metade de um copo? Metade de meio copo d'água. Basta, eu não fui mesmo. É um meio. Pega um copo. Um meio? Eu já vou estar com só metade dele com água. Tá? Tem um copo. Eu coloco metade de água e vou tomar metade dessa água. Então vai sobrar, eu vou tomar 1/4 do copo, né? Divide Tá bom, um meio por um meio. Tá, entendi. Certo? 1/2 dividido por 1/2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quer dizer, 1/2 dividido por 2, né? 1/2 dividido por 1/2. 1/2 dividido por 2. É metade da metade, exato. Então, eu teria que colocar aqui π quartos para quando eu multiplicar por 2 eu ficasse com π meios, e aí calculo o seno de π meios, que dá 1. Então, por isso que aqui ele fica bem na metade aqui, que é o π quartos. Ó. E aqui vai ser 3 π quartos. Ele achatou a imagem, as raízes, né? O período da função. Vocês têm lá no material uma formulinha que é para calcular o perímetro. O perímetro não, o período. Olhem aqui. Isso aqui eu estou lá no material de vocês, tá? Isso aqui é o que vocês têm com relação ao parâmetro C que a gente está colocando dentro do argumento. Para calcular o período da função, eu uso essa expressão aqui. O período é 2π sobre o C. Quem é o C? O C é exatamente esse valor que está multiplicando. No nosso caso aqui, o C era 2. Né? Então, eu teria 2π dividido por 2, dá π. Então, por isso que o π é o período. Então, ele leva só π para fazer essa volta. Agora, vejam aqui. Se eu pegar uma outra função, deixa eu ver qual que eu não usei ainda. Função n. Eu colocar seno de 1/2 vezes x. Deixa eu tirar essa anterior aqui. Tá, tirei essa aqui. Olhem só, o que mudou? A azul é a original, aquela primeira que a gente fez. Agora, quando eu estou multiplicando por 1/2, olha só, ela sai daqui
vai lá em cima só no π, né? Ela ia lá em cima no máximo no π meios, agora no π, depois volta a cortar o x no 2π, chega no mínimo só no 3π e volta para a origem, né? Porque sobre o eixo, no 4π. Alterou a imagem nesse caso? Sim ou não? Não. Não, a imagem continua a mesma, né? De -1 até 1. Certo? De -1 até 1. Isso, certo. Agora, o que mudou? Mudou foi as raízes. Então, ela corta aqui no 0, depois só no 2π, depois lá no 4π. Por que isso? Exatamente essa ideia aqui, que é a ideia de mudança do período da função. Como eu coloquei agora o c sendo um meio, que nem eu tenho aqui nesse caso, ó, um meio do x, o c vale um meio. Então, o meu período passa a ser 4π. Então, ela alongou o gráfico. Quando eu tenho uma fração ali entre 0 e 1, ela alonga o gráfico. Quando eu pego um valor maior do que 1, ela comprime o gráfico. Isso horizontalmente. Não altera nada a imagem. Quando eu mexo no período do gráfico, né, no período de repetição do gráfico, eu estou alterando as raízes da função. Foi? Todo mundo? Essas são um pouquinho mais elaboradas, digamos assim. E vale a pena chamar a atenção mais uma vez. Não muda, não vai fazer reta no gráfico, né? Ela sempre é naquele formato curvo da função senoide. Todo mundo comigo? Entendido? Foi? Complicou muito? Foi. Foi. E para fechar, gente, nós temos, deixa eu colocar aqui. Então, nós multiplicamos e somamos fora da função, agora a gente multiplicou dentro da função. A última variação que tem é somar dentro, quer dizer, não é da função, dentro do argumento, que vai ser uma função do tipo f de x igual a seno, e aí dentro eu vou colocar x mais um ângulo, ali no chat. X mais d, que é isso daqui. Vejam só. X mais algum valor. Então, deixa eu tirar essa daqui. Eu tenho aqui a minha função original. E agora aqui eu vou criar a função, outra função aqui, como sendo seno de x mais e sobre 2. Olhem só o que acontece. Professor, não tá dando pra ver. Ah, Tá verdade. no material. Tá no outro. Agora sim. Certo? Apareceu? Apareceu. Agora foi. Então, deixa eu tirar. Esse aqui é o original. Coloquei a nova. O que aconteceu? Eu coloquei aqui, ó, quando o x for 0, pense naquele esquema da tabelinha. Quando o x é 0, então eu vou ter 0 mais π meios, que dá π meios, e o seno de π meios é 1. Então, quando eu atribuir 0, ele chegou no 1. Se eu atribuir π meios, eu vou ter π meios mais π meios, que vai dar π, né? Seno de π é 0. Então, quando eu tenho π meios, eu vou ter 0. Tá entendendo?
Sim ou não? Aham. Aqui, deixa eu ver se eu... Deixa eu fazer só um esqueminha aqui. A gente já está caminhando para os finalmente. Vejam aqui, o que fez aqui o desenho foi o seguinte. Ele puxou esse ponto que estava aqui, ele puxou para cá. Esse ponto que estava aqui, ele puxa para cá. Esse outro ponto que estava aqui no -1, ele puxa para lá. Então ele desloca o gráfico inteiro, tantas unidades. Se eu estiver somando, ele desloca para a esquerda. Se eu estiver subtraindo, ele desloca para a direita. É o contrário, né? Só para complicar um pouquinho. Mas notem que não mudou o período agora aqui. Não mudou o número de raízes. Elas só foram deslocadas. O período, que é calculado lá, lembrando que é P igual a 2π sobre C. Esse caso aqui eu estou trabalhando com a função seno de x mais π meios. O C aqui é o multiplicador do x, que continua sendo 1. Então, o meu período continua sendo 2π sobre 1, ou seja, o período é 2π. Isso significa que eu vou pegar, digamos que aqui, pode ser aqui, ó, do zero, ele vai lá embaixo, volta e chega aqui de novo. E aí aqui começa a repetir. Está aqui o 2π, que é o meu período. Alguém lembra de alguma outra função que tenha esse desenho do gráfico aqui, exato? O cosseno. Exatamente, o cosseno. Essa é a equivalência que tem entre um e outro. O seno de x mais π meios é igual à função cosseno de x. É só uma observação, tá? Uma curiosidade. Notem que aqui, tanto num quanto no outro, nos dois casos que a gente fez de operação dentro do ângulo, tanto o 2x quanto o x mais π meios, ou x mais π, ou x menos não sei o quê, ele não altera em nada a imagem. Tá? Na parte vertical não altera nada. Ela mexe na parte horizontal. Ou ela anda unidades, ou ela aperta, ou ela alonga, tá? Mas sempre sem alterar a altura, a amplitude do gráfico. Aqueles dois casos iniciais, que multiplicava a função e que somava com a função, ela altera bastante, né, na altura. Né? Não mexe no domínio, mas ela sobe, ela desce, então se mexe, se sobe, se desce, se alonga, se aperta em Y, então alterava a imagem. Foi, gente? Perguntas? Foi, pra mim foi, eu acho. Bom, vocês têm agora aí a lista de exercícios, tá, da semana 8, que é basicamente, quer dizer, tem ainda depois alguns probleminhas também para vocês fazerem, mas pelo visto vocês já estão craques em resolver problemas, que tiraram de letra a lista da semana passada. Então, mas aí tem
da questão 1 até a questão 5 é a parte gráfica. Não, acho que nenhuma delas pede para construir o gráfico. Eu até acho que seria bom se vocês pudessem dar uma olhadinha nisso, em algum deles, ou tentar construir algum gráfico. Mas ele já dá o gráfico e pede para vocês acharem a função, ou pede o domínio, a imagem, o período, coisas assim do tipo. Certo? Certinho. Perguntas? Nenhuma pergunta? Isso também está bem explicadinho, tanto no vídeo, na videoaula, que tem lá no material de apoio, quanto no texto. Tá? Tá bem explicado essas 4 variações aí. Professor, Diga. eu vi a lista agora e é mais interpretação, né? Não precisa fazer nenhum cálculo, não precisa apresentar cálculo nenhum. Isso. A única coisa que daria, digamos assim, se quiserem fazer algum cálculo para justificar a alternativa, seria fazer uma tabelinha. Né? Tá. Mas aí tu já tem, Bem. digamos assim, poderia... Ou faz para todas as alternativas e ver qual que bate com o gráfico, é uma possibilidade. Ou tu pode usar essas informações que a gente viu agora, tipo desloca, sobe, desce, alterou a imagem, tal, para ir excluindo. E aí tu chega na que tu acha que é certo. Eu acho que é essa daqui. Bom, então faz a tabelinha para essa que tu acha que está certo. E aí tu confere se bate os valores que está no gráfico. Tá bom, entendi. Importantíssimo, gente. Eu falei aqui tudo isso para a função seno. Tá? É exatamente a mesma coisa para a função cosseno. Tá? O multiplicador na frente da função alonga, a constante somando na frente sobe ou desce, né? O multiplicador alonga ou, né, aperta. O multiplicador dentro do argumento diminui o período ou aumenta o período, e o somador dentro do argumento desloca para a direita ou para a esquerda. Tá? Mesma coisa. Feito? Nenhuma pergunta? Ficou claro? Ficou claro? Muito bem, gente. Então, de minha parte era isso. Uma boa semana aí para vocês. Cuidem-se. Qualquer coisa, me chamem. Certo? Certo, boa Tchau, semana. tchau. Boa semana. Obrigada.